Muito bem, então, pessoal, retornando aqui o nosso programa de previdenciário. Então tá aqui o nosso mapinha. Nós falamos na primeira aula sobre o sistema da Seguridade Social, nós falamos sobre o caráter contributivo e não contributivo. Deixa eu melhorar aqui para vocês enxergarem melhor. Falamos aqui do sistema da Previdência, que é não contributivo, melhor dizendo, é contributivo, e do caráter não contributivo. O caráter não contributivo nós temos a assistência e a saúde. Depois nós falamos dos princípios da Seguridade Social. Aí na segunda aula nós falamos da assistência, vou diminuir. Nós falamos da assistência. Então todo o mapinha da assistência ficou aqui, um pouquinho mais afastado. Na assistência nós falamos do conceito, do artigo 1º da LOAS, das diretrizes da assistência, o artigo 204 e o artigo 5º da LOAS. E nós falamos dos objetivos que estão no artigo 203 da Constituição. Dentro dos objetivos, nós falamos com bastante destaque o do inciso 5 do PPC-LOAS. O BPC não é o único benefício, né, prestado pela assistência. Existem outros benefícios, mas o BPC é o que tem previsão constitucional, então por isso a gente deu um destaque maior para ele. Nós falamos dos requisitos subjetivos: a pessoa precisa ser idosa, quer dizer maior de 65 anos, ou a pessoa precisa ser uma portadora de deficiência, e essa deficiência não é qualquer uma, é aquela que impede uma interação social. Tudo isso no artigo 20. Tratamos das súmulas do TNU. Falamos dos requisitos objetivos, que estão relacionados à manutenção própria, né, ou pela sua família. E aí o artigo 20, parágrafo 3º, fala do critério de 1/4 do salário mínimo por cabeça, per capita. E esse critério de 1/4 é bastante polêmico. Ele tem aqui as decisões, primeiro pela constitucionalidade, depois pela inconstitucionalidade. Aí você tem aqui o artigo 20, parágrafo 11, que deu uma certa flexibilizada. Pode ser utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade. Falamos das súmulas 79 e 80. E aí falamos das questões relativas ao Estatuto do Idoso e ao estágio supervisionado, que ficam fora do cômputo desse valor de 1/4, do cômputo da renda. Então hoje nós vamos tratar da saúde. Vou ampliar o mapinha aqui. Eu já deixei a saúde destacada. Então a saúde, vamos ampliar, 200%. Cadê a saúde? Tá aqui. Vamos começar pelo conceito do professor Federico Amado, na sinopse da editora Jospódio. Gosto bastante desse livro. Federico Amado. Vamos aqui. Saúde pública consiste no direito fundamental às medidas preventivas ou curativas de enfermidade, sendo dever estatal prestá-las adequadamente a todos,
tendo natureza jurídica de serviço público gratuito, pois prestado diretamente pelo poder público ou por delegatários habilitados. Então aqui a gente vem a natureza jurídica. Serviço público gratuito, ou seja, um direito público subjetivo. E aqui você tem prestação pelas pessoas públicas ou pelo particular. Beleza. Na saúde pública, nós temos o SUS, que está no artigo 194. Aí nós temos a lei 8689 de 93, 8689, e a lei 8080 de 90. Vou pegar aqui a lei 8689 extinguiu o INAMPS, e a lei 8080 criou o SUS, né? Na verdade, primeiro criou o SUS e depois extinguiu o INAMPS, porque precisava ter uma certa transição, né? Já já nós vamos falar da jurisprudência. Então, muito bem. Então aqui é o nosso sistema público. E aqui nós temos o nosso sistema privado. A parte privada do sistema de saúde. Que está no artigo 199 CF. Vou colocar aqui, privado. Artigo 199 CF. Nós vamos falar já já dele. Porque primeiro nós vamos esgotar o assunto. Esgotar não, seria muita pretensão, né? Mas primeiro nós vamos tratar da parte pública do SUS. Então, vamos colocar essas leizinhas aqui um pouquinho afastadas. Vamos falar do custeio. Custeio. Como que é o custeio do SUS? Custeio do SUS é o artigo 198 CF. Parágrafo 1º. O Sistema Único de Saúde será financiado, nos termos do artigo 195, com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes. Então tá aqui bonitinho, parágrafo 1º. Recursos do orçamento da Seguridade Social. Então você vê que as contribuições para a Seguridade Social que a gente paga, eles vão aqui para o SUS. 198, parágrafo 1º. Eles não ficam só lá na Previdência. E o parágrafo 2º. A União, Estados, Distrito Federal e municípios aplicarão anualmente em ações e serviços públicos os recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre Então, as pessoas políticas também têm que fazer uma aplicação de recursos mínimos, né? Que recursos mínimos são esses? Aí você vai ter os incisos. Vamos ver os incisos. Calculados sobre no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro não podendo ser inferior a 15%. Então, a União tem que aplicar pelo menos 15% da receita corrente líquida na saúde. No caso dos estados, e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 155 e os recursos do artigo 157 e 159, inciso 1 e 2, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos municípios. Artigo 155 e 157, só para a gente lembrar, que eu não lembro de cabeça, são os impostos dos estados, né? Transmissão casa-mortes, ICMS, IPVA. 157 e 159. 157 e 159. São aqueles do Distrito Federal de competência dos municípios, né? Ou não, melhor dizendo, 157, as repartições das receitas, né? 157 e 159. Tá? Produto da repartição das receitas. E por último, artigo 198. Inciso 3, nos casos dos municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos do artigo 156 e da repartição de receitas. Então vamos pôr aqui. Muito bem. Então esse aqui é o orçamento da saúde, que é uma questão delicada, né? Delicada por quê? Porque a saúde custa caro, né? Os Estados Unidos tentam fazer uma coisa parecida com o nosso SUS, o Obamacare, né? E quase quebrou lá o Previdência. Então tá aqui o custeio. Agora vamos falar dos princípios. Os princípios estão no artigo 7º da Lei 8080.
90, vai ficar bonito. Vamos pegar a nossa lei 8080, artigo 7º. As ações de serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS serão desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198, obedecendo ainda aos seguintes princípios: universalidade, então isso aqui, vamos pôr aqui artigo 7º, é o princípio de todo o sistema, né? O sistema SUS, inclusive os particulares. Só para explicar, nós fizemos aqui a separação entre público e particular, entre privado, no artigo 199, porque na verdade eles têm uma certa relação. E nós separamos só por uma questão de tratamento didático, mas o sistema privado, ele age mediante convênio com o SUS, né? De forma suplementar, né? Então, por isso nós temos aqui uma rede, né? Que é um sistema, né? O sistema de saúde SUS. Então, inciso 2, integralidade da assistência. Conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos individuais e coletivos exigidos em cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. Inciso 3, preservação da autonomia da pessoa. Corolário do princípio da dignidade da pessoa humana. Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. Depois nós vamos falar uma questão importante a respeito dos privilégios, né, a vedação do privilégio, que é a questão do pagamento por fora para você subir de categoria, né? O chamado diferença de classes. Já já nós vamos falar sobre isso. Direito à informação. As pessoas assistidas sobre sua saúde, a pessoa tem direito de saber qual o tratamento que está sendo utilizado. Divulgação de informação quanto ao potencial do serviço de saúde e sua utilização pelo usuário. Então, o SUS precisa divulgar o que ele faz, o que ele está fazendo, uma campanha de vacinação, por exemplo. Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e orientação programática. Um pouco técnico demais. Está falando sobre as estratégias, né? O inciso 8, participação da comunidade, né? A comunidade pode participar do SUS. Descentralização política administrativa. Com A e B, vou deixar tudo no tópico só para não ficar muito. Com ênfase na descentralização para os municípios. Regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. Inciso 10. Ficando grande aqui, vou ter que diminuir. Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico. Participação, conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, Estados, Distrito Federal, municípios na prestação de serviços de assistência à saúde à população.
diminuir, não vai ter jeito. Vamos pôr 125. Capacidade de resolução do serviço em todos os níveis de assistência. Organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios e fins para fins idênticos. Quer dizer, vamos supor que o Estado está prestando um determinado serviço de saúde e aí o município também, no mesmo lugar. Isso seria um tanto desnecessário. Organização de atendimento público específico e especializado para mulheres vítimas de violência doméstica em geral, que garante, entre outros, atendimento, acompanhamento psicológico, cirurgias plásticas reparadoras, em conformidade com a Lei 12.845 de 1º de agosto de 2013. Então, atenção para a mulher vítima de violência doméstica. Inclusive com cirurgias reparadoras. Beleza. Diretrizes agora. Vamos diminuir e reorganizar isso aqui, que ficou meio bagunçado. Esse aqui é da assistência. Tá legal. Então agora é as diretrizes. Vamos voltar aos 200%. Diretrizes que a gente encontra no artigo 198 CF. Descentralização com direção única em cada esfera de governo. Porque é tudo meio parecido, né? Tem como fugir muito. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas. Prevenir é melhor do que remediar. Então, você tem que atender tudo. E participação na comunidade. Beleza. Vamos pôr ele mais para cima para caber mais coisas. Objetivos agora. Objetivos a gente encontra no artigo 5º da Lei 8080. São objetivos do SUS. Identificação e divulgação dos valores, dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. Então ele vai identificar determinadas doenças, determinadas endemias, fatores condicionantes, né, e determinantes. Formulação de política de saúde
destinada a promover nos campos econômico e social a observância do disposto no parágrafo 1º do artigo 2º desta lei. Quer dizer, o dever do Estado não exclui... Não, é o parágrafo 1º. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem a redução de riscos e doenças e de outros agravos no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O Estado tem que garantir a saúde visando a redução de riscos, né, e doenças e execução de políticas, né? Então, saneamento básico, essas coisas. E nós estamos no inciso 3, assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde com a realização integrada das ações assistenciais e atividades preventivas, né? Um grande destaque aqui para as atividades preventivas, né? Como já falamos ali. Então tá aqui. Esses são os objetivos do SUS. E competência. Competência do SUS. Organizar melhor o mapa. Dá espaço ali pra gente falar do setor privado, já. Bastante coisa para falar do setor privado. Muito bem, competência do SUS, 200% de novo. Competência a gente vai achar no artigo 200 e no artigo 6º da Lei 8080. Quais são as competências do SUS? Aqui costuma cair bastante. Artigo 200. Essa parte aqui não tem muito que fugir da lei, né? Decorar. Controlar, é por isso que eu estou lendo, né? Infelizmente. Podia mandar você ler, mas aí também eu tô gostando de fazer o mapinha, né? Daí faz o mapa ao mesmo tempo. Depois eu vou deixar o mapa num drive para vocês pegarem. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos, substâncias de interesse para a saúde, participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Então, o sistema tem essa função de controle e fiscalização de medicamentos, né? Geralmente prestada pela Anvisa. Executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. O sistema tem uma função de vigilância sanitária, né? Geralmente prestada pela vigilância sanitária dos municípios, né? O que é curioso, porque a Anvisa, que é a nacional, controla medicamentos. E a vigilância sanitária e epidemiológica normalmente está ao controle dos municípios. Coordenar a formação de recursos humanos na área da saúde. A questão dos recursos humanos na prática é uma bagunça, porque você tem as pessoas transitando pelo sistema, né? Pelos empréstimos de funcionários, você tem servidor do Estado trabalhando no hospital do município, enfim, né? Questão prática, não vou nem entrar muito
Participar da formulação da política e execução das ações de saneamento básico. Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação. Então, também tem um caráter tecnológico no SUS, pesquisa. Você tem grandes hospitais integrados no SUS. Se não me engano, o Hospital Sara Kubitschek em Brasília. Você tem aqui em São Paulo o Hospital do Rim. Inciso 6. Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano. Participar do controle na fiscalização, produção, transporte, guarda, utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Então, o SUS também tem que intervir na produção desses produtos perigosos. E essa aqui é a preferida das bancas de concurso: colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido do trabalho. Eu não sei quantas vezes eu já vi essa perguntinha fazendo a pegadinha do trabalho, incluído o do trabalho. Então o SUS tem uma participação no direito do trabalho? Tem. Né? Ele verifica o meio ambiente, inclusive o do trabalho. Principalmente a prova de analista de tribunal do trabalho. Pelo menos uma questãozinha dessa cai. Bom, aqui no SUS, uma questão relevante: a sociedade de economia mista pode prestar assistência? Sim, desde que não vise lucro e goza de imunidade tributária. É o RE 580/264. Beleza. Para encerrar a parte do sistema público, eu vou separar o vídeo em dois e no próximo nós vamos falar da parte privada. Então eu volto já.